Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje sou eu que trago um tema. Não, hoje primeiro vamos fazer um fist bump, Porquê? porque nunca fizemos. Era só fazer diferente. Tu estás-me a provocar um bocadinho. Um bocadinho. Para se eu sair fora da minha zona de conforto. Não é o tema, não é esse hoje. Pois. Ah. Pronto, eu queria voltar a um tema bem antigo. Nós já falámos disto há anos, acho. Uhum, Que é sobre a zona de conforto. uhum, Que é assim um tema também muito clássico no mundo de coaching, desenvolvimento pessoal, a importância de saíres fora da tua zona de conforto, não sei o quê. Queria recuperar um bocadinho aqui a ideia, mas tenho também aplicá-lo a algo que tenho visto acontecer cada vez mais na parentalidade, uhum. que é a enorme dificuldade que eu vejo que os pais e as mães têm de verem os seus filhos fora da sua zona de conforto. Ou seja, os pais saem muito rapidamente fora da sua zona de conforto quando veem os filhos fora da zona de conforto. Uhum. E eu acho que isso é um problema, porque agora pensando nisso, uma das grandes propostas da parentalidade consciente é sentir que estamos dentro da nossa zona de conforto como pais quando vemos os nossos filhos fora da zona de conforto. Faz sentido isso? Acho que faz bastante sentido. Sim. Sabes qual foi a memória que eu tive agora? Não. Eu estava, o nosso filho do meio era muito pequenino, não tinha 2 anos, né? Estava assim naquela fase em que que anda e consegue correr um bocadinho, mas ainda assim não totalmente seguro. É. E nós estávamos lembro-me do sítio exato, porque é assim um sítio à beira da praia, com tipo um calçadão largo, portanto bastante longe da estrada, e ele estava à minha frente, estávamos só os dois, e ele começou a correr e tropeçou e caiu, assim daquela forma bem à criança bebé, é. pequenina. E ele caiu, e eu lembro-me de, pronto, utilizando agora a tua linguagem, pá, cair é desconfortável, não é? Porque, em princípio, ele doeu e magoou-se. Pá, mas ele já estava no chão, que eu também já não conseguia Evitar que... evitar a queda. E, portanto, eu estava assim, eu devia estar uns, não sei, 2 ou 3 passos atrás dele, porque ele começou a correr à minha frente, e eu não acelerei, tipo, continuei na direção dele, para o ajudar a levantar e perguntar-lhe se ele estava bem. Mas houve duas pessoas diferentes, uma de um lado e uma do outro, que eu não conheço de lado nenhum, que foram muito mais rápidas do que eu, e correram com uma cara de pânico, tipo, uma criança caiu, e correram, mas elas quase que correram como se conseguissem evitar a queda. Só que ele estava no chão, Já não é? estava no chão. Sim. E eles olharam para mim, eu acho que devem ter dito, pá, quem é este pai, meu? Quem é este pai que não foi a correr ali salvar a criança? E pronto, e eu lembro-me de depois, ele acho que choramingou um pouco e já não me recordo bem se tinha um joelho magoado, ou pronto, tivemos ali um bocadinho a conversar, estava tudo bem, e pronto, e depois continuamos com o nosso passeio. Mas lembro-me que esta história, que é absolutamente insignificante, mas ela ficou assim ancorada em mim, porque acho que aquele momento foi sobre zona de conforto, foi sobre... Depois eu tive-me a questionar, será que eu fiquei demasiado confortável com o desconforto do meu filho que acabou de cair ao chão? Foi uma coisa só lógica de, pá, não há nada que eu possa fazer agora, portanto, não é o ir a correr, se calhar só o vai assustar e pensar que aconteceu alguma coisa grave. Certo. E se eu reagir com naturalidade, depois ele vai acabar por perceber que, pá, cair só cai quem está de pé, não é? E, portanto, ele vai também reagir com naturalidade a esta queda.
Mas foi uma coisa que ficou assim presente e é engraçado como esta história já tem tantos anos e ficou assim, e agora saltou-me, Uhum. sem medo. Há tempos ouvi uma coisa que achei muito interessante e que também acho que é Hum, representativa para isto, que foi de uma pessoa que é ortopedista, salvo erro, uhum, que me diz que há menos braços partidos nas crianças agora do que antigamente. uhum. E achei isso acho que isso é representativo um bocadinho para isto que estou aqui a tentar, falar, que não tem só a ver Que não deixamos as crianças subir às árvores ou que há muita mais não preocupação, não sei. é? Andam de bicicleta sem rodas mais tarde, aliás, toda a motoricidade é desenvolvida mais tarde, não é? O Carlos Neto, o Hum. professor Carlos Neto fala muitas vezes disto também, muito aqui na vertente mais fisiológica, no desenvolvimento, que depois até tem implicações no desenvolvimento No intelectual. no outro dia estávamos no Algarve e passamos por uns miúdos que estavam a fazer, a fazer patins em linha, assim, de Certo, velocidade, sim, numa pista oval, yeah. e tu reagiste muito ao facto de eles estarem sem proteções nos joelhos e nos Sim, cotovelos. mas estavam a andar muito Pois rápido, eles aquilo pois era cimento pois mesmo. eles estavam a dar uma ousada incrível, sim, até. E aquilo era um treino, né, pelo Hum, que se parecia, era um treino, não tinha proteção nos hum, joelhos, hum, nos pulsos, sim, mas é, tinham capacete, tinha um tinham capacete, ok. capacete. Pronto, mas a questão não é só a parte, física, não é, Hum, essa proteção física, o que eu acho que é ainda mais é uma sobreproteção emocional, que nós adultos, ou a geração de pais que agora, vem a seguir a nós, tenham é um desconforto gigante ver os filhos em desconforto e que toda a parentalidade anda muito à volta de manter os filhos na zona de conforto. hum. E eu acho que isso vai ter muitas consequências. Achas que é só a parentalidade ou é assim uma coisa mais ampla? Mais de Bem, no fundo, podes extrair isso para os próprios pais. Os pais hum, que também se querem se manter na sua zona de conforto, porque hum, é tão desconfortável, no uhum, fundo, né, uhum, a cadeia vai para trás, hum. né? E tenho refletido sobre isto, quais serão as reais consequências disso. Hum. E porque que vejo é muita incompetência, emocional. Não achas que isso também pode ser um bocadinho, às vezes é produto das próprias oportunidades ou possibilidades que nós temos? Uhum. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, fui acampar pela primeira vez, assim, sozinho com os meus amigos. Fomos 9 acampar. Nós, acho que na altura, se eu bem me recordo, fomos para Tomar durante uma semana e depois para a Figueira da Foz durante uma semana. Éramos 9 miúdos, todos entre os 14 e os 15 anos. Pá, eu lembro-me que, quer dizer, de 2 em 2 dias, eu arranjava umas moedas e ligava para casa e dizia aos meus pais: está tudo bem, não é? E, portanto, eu imagino que para eles tenha havido algum desconforto de pá, olha, o miúdo está lá, em princípio está bem, senão alguém tinha avisado, não é? Mas eles, mesmo que eles quisessem, não tinham a possibilidade de, vou ver onde é que está o telemóvel dele aqui na aplicação, ou vou-lhe ligar 10 vezes por dia, ou vou-lhe mandar não sei quantas mensagens, ou vou fazer videochamada para ver a cara do miúdo, não é? Yeah. Como eles não tinham estas possibilidades, eles eram meio que forçados Yeah, a aceitarem aquele desconforto, não é? claramente. Yeah. E nós, quando éramos miúdos, saíamos de casa e depois os nossos pais sabiam de nós quando nós aparecíamos outra vez, não é? Certo. E mesmo que isso fosse uma experiência desconfortável, eh, não tinhas grandes alternativas. Eu acho que agora tens umas alternativas que mal sentes o desconforto, vais logo acioná-las, não é? Sem refletir muito sobre o que é que isto provoca a prazo, não é? Que tipo de confiança é que permite a outra pessoa gerar. Mas quando eu te perguntei se achavas que isto era só sobre a parentalidade, eu acho que isto também se estende a outras coisas. Eu acho que aqui a tecnologia pode não estar a ser necessariamente muito nossa amiga, não é? Porque mesmo lá, por exemplo, pá, entre adultos, não é? Pessoas que trabalham numa empresa ou pessoas que têm uma relação, não é? Pá, a acessibilidade da tecnologia para falar com a pessoa, para saber onde ela está,
muitas vezes é uma solução fácil para o nosso Certo, desconforto, não é? certo. Sim, havia-se isso, não é? Tem-se estado a discutir muito de adolescentes que namoram, que estão a controlar, não é? A Tem a localização localização uns sempre dos ligada, sim. outros e isso e também que é tudo combinado sempre através de quando chegar eu ligo, nós não tínhamos essa possibilidade, Hum, não é? Combinávamos e hum, ficávamos à espera. E os nossos filhos, por exemplo, vamos-os buscar sempre depois da hum, escola e se tiverem que esperar 2 minutos, já temos onde estás, uhum, né? E sei de muitos pais que têm hum, exatamente a mesma experiência. E acho que falta esta, falta a experiência fora da zona de conforto cada vez mais. É hum. isso que é a conclusão a que chego. O que as nossas experiências pessoais nos vão mostrando, não é? É que se nós, uma coisa que é desconfortável, se tu ficares nesse desconforto durante algum tempo, o desconforto diminui, Certo. porque a situação torna-se um bocadinho mais conhecida, começas a desenvolver alguns recursos para lidar com a situação, ela torna-se menos incerta ou menos perigosa e até pode chegar ao ponto em que tu dizes, quer dizer, isto nem é propriamente desconfortável já. Hum. Quer dizer que alargaste a tua zona de conforto. Uhum. Mas se tu reagires logo à zona de, de Desconforto. desconforto, não é? E saltares dela, regredires, então quando tu voltares lá vais tornar a sentir o desconforto, não é? Certo. Eu acho que isto, sei lá, não sei se isto é uma metáfora adequada, mas se eu, imagina que eu tenho aquecimento em casa, não é? E mal eu sinto o mínimo de uma sensação desconfortável, de estar um bocadinho de frio, a primeira coisa que eu faço é ligo o O aquecimento. aquecimento, não é? Eu, na próxima vez em que sentir um bocadinho de frio, não é que vou ter mais facilidade em lidar com isso, não é? Mas se eu sentir um bocadinho de frio não é? E, ok, ficar Vou um bocadinho com esperar. aquela sensação, deixar que o corpo se adapte àquilo, ou não é? Sei lá, friccionar um bocadinho o meu corpo, ou ser um bocadinho mais ativo, até descubro que, ok, eu consigo lidar com isto. Não sei se é uma Sim, metáfora eu acho que adequada, é não uma sei se é... metáfora, adequada e podemos ligar isto aqui, a ideia aqui deste desconforto, estamos acima de tudo a falar de um desconforto emocional, na Uhum, sim. realidade, e que para nós, desenvolvemos há um conceito que às vezes fala que é a agilidade emocional, Hum, que a agilidade emocional é muito importante para o nosso bem-estar. A agilidade emocional não é só resiliência, não hum, é? Acho que a resiliência está incluída nesta ideia da agilidade emocional. E para eu conseguir desenvolver a agilidade emocional, eu tenho que sentir o início, o meio e o fim. E que eu acho que muitas vezes só sentimos o início ou só hum, deixamos sentir o início. E para ganharmos aqui confiança nisto que se eu começar a sentir, eu depois vou hum, deixar de sentir este desconforto, preciso ter a experiência hum, repetidamente. hum, Né? E ligando outra vez aqui à parentalidade, é que como isto é tão desconfortável para os pais, vão logo agir e reagir. E eu hoje de manhã estava a fazer uma sessão com um pai, um recém-pai, não é? O bebé está a começar a ter cólicas, hum, não é? Que é um desconforto muito grande. Eu lembro-me quando a nossa filha tinha cólicas e o que quem diz cólicas diz outro tipo de comportamento ou desconforto, é que o foco dos pais é sempre acabar com o desconforto hum, do bebé. hum, Conseguir encontrar uma estratégia para o bebé não estar desconfortável ou para a hum, criança não estar desconfortável. E que eu acho que muitas vezes uma estratégia muito mais útil para nós pais é qual é a estratégia que eu preciso utilizar para eu estar confortável com o desconforto do meu hum, filho. Que isto vai ajudar o meu filho muito mais do que eu estar focada em hum, aliviar o desconforto dele. certo. Portanto, a pergunta muda. Hum, E, aliás, é algo que é mais fácil controlar também. hum, Claro que há momentos em que eu preciso de salvar o meu filho hum, de alguma coisa, mas não são na realidade assim hum, tantos. Portanto, se o meu foco for como é que eu posso encontrar conforto no desconforto, como diz o nosso amigo Ricardo, às vezes, né? hum, Encontrar conforto no, hum, no, no desconforto.
em princípio vou ter muito mais sucesso e vou contribuir para um saudável desenvolvimento do meu filho com muito mais eficácia e sucesso do que só se estiver focada em aliviar o desconforto do meu filho. Sinto que aqui tu estás a falar sobretudo do desconforto emocional, Uhum. não é? Porque acho que uma das áreas onde se levou isto assim um bocadinho longe demais foi no desconforto físico, Físico. não é? Que Yeah. é esta ideia que ainda por cima se começou a associar isso a pensamento estoico, Yeah. quando isso não é noção. Os estoicos não defendiam propriamente isso, mas a ideia de que se eu me expuser muito ao desconforto O físico, ao sofrimento, né? sofrimento, à dor, ao cansaço, ao frio, ao calor, que construo uma resiliência que depois me vai permitir lidar melhor com os desconfortos da vida, não é? Sim, ao mesmo tempo isso não desenvolve eh, necessariamente agilidade emocional, Não, pelo contrário. não é? Aliás, alguns dos grandes proponentes desse desconforto físico extremo, depois têm zero de agilidade emocional, Certo, não é? é Não, isso. acho que não há um transfer de uma coisa para a outra, Não, não é? mas acha-se às vezes, daí eu Hum, querer separar aqui a resiliência hum. da agilidade. Olha, ligando aqui com esta conversa, eu ontem estava numa ação de formação, assim, numa grande organização, uma organização pública, e com quem tu também já tens trabalhado um pouco, no meio de uma conversa, são pessoas que são dirigentes, são líderes, e estavam, várias pessoas partilharam uma coisa que estava a ser comum, que era trabalhando e liderando pessoas com uma faixa etária muito abrangente, ou seja, desde pessoas com 20 e poucos anos até pessoas com mais de 60. Eles estavam a relatar que, para sua surpresa, nos últimos tempos, a maior resistência à mudança e às alterações vem das pessoas mais Mais jovens, novas. quando o que todos esperariam à Yeah. partida é que a maior resistência viesse de pessoas mais velhas, por várias razões, não é? Incluindo porque as pessoas mais velhas é que estavam mais a lidar. Mas espera aí, há 20 anos que fazemos de uma forma e agora estamos a fazer de outra. É quando que a pessoa mais jovem começou há 6 meses e agora parece que, em princípio, seria mais fácil aceitar esta mudança. Mas estavam a reportar isso e esta conversa bate certo com uma conversa que eu tinha tido numa outra empresa também recentemente, onde se estava a falar sobre inteligência artificial e onde também alguém estava a dizer assim, olha que engraçado, às vezes são as pessoas mais jovens que resistem mais a isto e outras pessoas que até mais velhas, que até ainda pronto, nasceram numa época onde o digital não existia, ou pelo menos não estava presente em todos os contextos da nossa vida. E essas pessoas às vezes conseguem mais facilmente lidar com essa mudança. E eu acho que lido isso porque lidar com a mudança é sempre um lidar com o desconforto. Yeah. Né? Ligo isso com a conversa que estás a ter. Mas estás a fazer uma proposta fixe. É que o problema original é que a geração que educou e preparou e ensinou esta geração que entrou agora no mercado de trabalho foi a nossa geração, Yeah. não é? E, portanto, mas a nossa geração é que começou a ter dificuldade em lidar com o desconforto. Eu acho que foi mais por causa da oportunidade, porque eu acho que se os nossos pais tivessem tido acesso a certas oportunidades, eles também tinham procurado minorar o nosso desconforto, não é? Porque eu acho que isso é compaixão, não é? Compaixão é teres um desejo de minorar o sofrimento dos outros. Aliviar. Aliviar, não é? Portanto, eu acho que isso é muito natural de um pai para com um filho. Só que também depende das minhas possibilidades, não é? É por isso que às vezes estes Há problemas quem... são maiores Sim, em sim, sim. famílias E onde, eu por exemplo, acho há que muito muitos de dinheiro. nós tentamos compensar coisas que nós próprios não tivemos. Isto é muito natural, isto vemos em todas as gerações, mas o que também vemos é opostos, tipo extremando entre liberdade e conservadorismo, Hum, não é? hum, Que a geração dos hippies hum, foi uma geração, os filhos dos hippies não se transformaram em hippies, muitas vezes, certo, pelo certo. contrário, né?
Portanto, há muitos estes polos, e acho que muitos de nós, né? Eu já contei isto muitas vezes, que a educação emocional que eu tive, se eu me queixasse de desconforto físico ou desconforto emocional, os meus pais, Uhum. sendo a minha mãe ou o meu pai, a resposta habitual era: isto passa quando casares. Mas eu agora se calhar estou aqui a ficar aqui obcecado por uma linha de pensamento, mas eu acho que a possibilidade aqui é mesmo relevante, porque tu Sim, mas tens eu ia chegar a esta que é mais a possibilidade, porque a possibilidade também tem a ver com a informação que eu tenho, ok, não é? certo. E o conhecimento que eu tenho à volta da parentalidade. E eu acho que isso é outro problema, entre aspas, hoje em dia, é que há tanta informação, tanto conhecimento, que o medo de fazer a coisa errada também Também é. aumentou Hum. Mas dramaticamente. quando eu estava aqui a falar da possibilidade, estava a falar, imagina 2 miúdos que andam, sei lá, 2 miúdos que têm 18 anos, né, e cada um deles chega à casa e diz assim: epá, demora tanto, pá, demora 1 hora, sei lá, imagina, demora 1 hora a chegar à faculdade, Uhum. pá, e tenho que andar e depois apanho um autocarro e depois mudo e depois vou de outro e não sei o quê. E eh, numa família existe dinheiro, existe a possibilidade de dizer assim: epá, ok, está bem, eu compro-te um carro. Uhum. Mas na outra essa possibilidade simplesmente não existe. Yeah. Portanto, mesmo que as outras pessoas até dizem: pá, se eu pudesse eu minorava esse teu sofrimento e acabava com esse teu desconforto, mas eu não consigo fazê-lo. Não é? Quer dizer que às vezes a possibilidade também vai ter aqui Claro, um claro. impacto muito grande, não é? Claro, óbvio. E isso pode ter, certas consequências quando isso está sempre, hum, não é? Quando isso existe sempre Hum, possibilidades. O que eu acho que muitos pais também se esquecem é que, não é, com esta eu falo imenso sobre necessidades e sobre igual valor, e sobre como todas as necessidades na família, todos os elementos da família têm o mesmo valor. Só que o que eu acho que aconteceu foi que houve um flip de, as necessidades dos pais eram os que se sobrepunham às necessidades dos filhos, muitas vezes, para, as necessidades dos filhos agora aparecem, não só quando estão bebés, mas até enquanto estão em casa, não é? Eu vejo isso de pessoas que têm filhos em casa que têm 20 anos, e quando os pais não estão, os pais asseguram que o frigorífico está cheio, que está refeições feitas já para este jovem de 20 anos só poder aquecer, hum, ou depois, se não houver, então manda vir no Uber Eats. E que esta pessoa, jovem, com 20 anos, não consegue cozinhar sozinha, não hum, consegue planear uma refeição sozinha. hum, Não é? Isto é um dos exemplos desta que, de repente, aqui, hum. hum, é um exemplo desta parentalidade de curling que Sim. falo muitas Ou vezes. seja, tu até estás a falar de situações que podem ser, ai, estou desconfortável porque ninguém planeou a refeição para Certo, mim, não é? yeah. É como os nossos Certo. filhos hoje dizem: O que é que vamos comer?" Não é? Sim, Esta pergunta mexe comigo. sim, Tá, sim, olha, aquilo que tu fizeres, sim. né? Hum, Eu acho que é mesmo, não é? Eu deveria dizer isso mais vezes aos uhum, nossos filhos, né? sim, "O que é que vamos comer? Olha, hum, aqui aquilo que tu vais hum, planear para a nossa hum, refeição, né? Tens hum. 18 anos, vamos lá." Quando tu estavas aqui a falar em desconforto emocional, eu estava a procurar responder aqui à pergunta: quais foram as coisas onde eu senti mais, desconforto emocional, conforme ia crescendo. E, acho que, pronto, claro que há, pronto, esse tipo de situações de ter que me desenrascar, ter que pá, pronto, acho que foi, lá está, até por falta de possibilidade ou oportunidade por causa dos meus pais, também não havia outra hipótese, portanto tive Yeah. tive que Sim, não, aprender. esta da oportunidade, a possibilidade, acho que é Tive mesmo Tive que aprender mesmo a um lidar fator com uma importante. série desses desconfortos, Yeah. como outra pessoa qualquer. Mas uma coisa que para mim foi sempre muito desconfortável do ponto de vista emocional e que eu me protegi sempre muito e demorei muitos anos, só muito na idade adulta, mas muito adulta, tipo, já muito depois de te conhecer, é que eu comecei a deixar-me ficar um bocadinho na zona de desconforto, foi, por exemplo, na discussão, no ter Yeah. uma discussão Ah, contigo, hum, ter um conflito contigo, com outra pessoa, no âmbito profissional ou com um amigo, de ter uma discussão que gera emoção. emoções, que eu sempre
fugi a essa zona, mal fica desconfortável e eu salto fora. Ou, ok, eu resolvo sozinho, ou dizendo sim, tens razão, mas não ficando o tempo suficiente para que possam surgir outras possibilidades ou outras escolhas. E eu acho que eu agora sinto-me minimamente confortável. Eu não é assim um conforto muito... Continua a ser desconfortável, mas é desconfortável e consigo ficar. Não é? Mas olha o tempo que isto Demorou. demorou. Mas lá está, isto é um exemplo também daquelas experiências que precisamos de ter e viver e lidar com início, meio e fim, para conseguirmos confiar de que esta discussão, este conflito não põe tudo em causa, depois vem a reparação, não é? E acho que muitos pais também têm medo de conflito com os filhos. Olha, falando do episódio anterior também, porque mexe com a sua própria identidade como mãe ou pai. Sabes uma coisa que a mim me ajudou bastante e continua a ajudar a lidar com o meu desconforto quando os meus filhos estão na zona de desconforto, é eles jogarem handball. Porque quando o jogo começa e eu, por muito que queira, não consigo interferir, pá, um deles leva 1h30 ou 1 hora a levar porrada dentro do campo, o outro é guarda-redes, às vezes leva, como ainda agora aconteceu, Uma no bola na Gambel, cabeça. levou com uma bola no pescoço, Sim. tu sabes que aquilo é desconfortável. Podem ter que lidar com a injustiça do árbitro ter feito uma má opção, têm que lidar com as escolhas dos treinadores, pá, têm que lidar com, muitas vezes com coisas que tu consegues observar que neste momento isto têm que lidar com a derrota, não é? Isto está a ser desconfortável, mas mesmo que eu queira, eu não tenho a possibilidade de intervir. Mas há Isso por um muitos lado é bom. pais que tentam. Tentam Não é? Há salvar. muitos pais que tentam salvar, vão falar com o treinador, tentam muito ser muito simpático e aliviar muito o sofrimento e a falar mal dos outros, ou gritam da bancada. Quer dizer, no outro dia, esta época, houve o pai de um miúdo que tentou literalmente salvá-lo, entrou Sim. dentro do campo. Pois, estás a ver? É um exemplo. Sim, depois o miúdo acabou por levar 4 ou 5 meses de suspensão pelo Por causa do comportamento. pai. Por causa do pai e dele próprio. Ele está a incorporar comportamento. Pois, Sim. comportamento ou seja... Mas sim, é um bom treino para nós pais e para eles. Ou seja, qual é a conclusão aqui desta conversa? Olha, a minha conclusão, assim, a principal mensagem que eu gostava de passar com isto é de nós como pais e mães, mais vezes tentarmos focarmos em encontrar o nosso conforto no desconforto dos nossos filhos do que aliviarmos o desconforto dos nossos filhos. Todos os alunos que estudaram coaching comigo sabem qual é o nosso mantra, o mantra da nossa escola, que é auto-coaching sempre. Yeah. Né? Que é a ideia de que, ok, para eu me conseguir relacionar com outras pessoas e ajudar outras pessoas, também é importante começar por perceber o que é que está a acontecer comigo. Né? E aqui acho que o mantra se aplica bem, não é? Sim. Que é primeiro começar a perguntar, não é? Fazer perguntas sobre o meu próprio desconforto agora, as minhas necessidades, o que é que está aqui E presente. na última instância, muitas vezes agimos tentando aliviar o desconforto do outro por causa do nosso próprio desconforto. Certo. Portanto, é dar um passo atrás e começar comigo. Se calhar preciso me afastar, de respirar, de observar. Mas isso já é um passo muito fixe de autoconhecimento. Tu percebes que o que está aqui em causa, originalmente, é o meu próprio desconforto. Porque muitas vezes a pessoa age dizendo estou a fazer isto por ele, não é? E nem percebo que está aqui uma coisa também presente que são as minhas próprias necessidades e as minhas emoções neste momento. Portanto, era isso. Sim. Tu, queres acrescentar alguma coisa? Eu só quero acrescentar aqui, ou melhor, quero reforçar uma ideia de que nós falamos aqui durante o episódio, é de que esta linha de pensamento pode ser facilmente extremada. E então o que eu tenho que fazer É tirar o meu filho à piscina. é criar desconforto Não. na vida do meu filho. Que, em princípio, eles sozinhos vão encontrar uma série de desconfortos com as relações, com a escola, com o desporto,
com a relação connosco. Não é preciso estar a forçar isto. Porque o que eu às vezes vejo é assim também uma linha de pensamento muito clássica, que é eu tenho que trazer privações à vida do meu filho para ele aprender a lidar com isto. Só que muitas vezes isto desgasta a relação e quebra a confiança. Não cria agilidade emocional, que é também uma intenção. Certo, desgasta muito a relação. Okay? E eu acho que, não sei, acho que aqui com os nossos filhos, provavelmente só daqui a alguns anos, quando eles estiverem todos a partilhar memórias de como é que foi viver connosco enquanto pais, é que eles provavelmente vão refletir e se calhar é nessa altura que vais descobrir se a dose de conforto e desconforto se foi adequada ou não. Eu acho que ainda preciso trabalhar o meu lado salvador. Sim. Continuas a ter vontade. Quer dizer, eu acho que ter essa vontade não é algo que devamos reprimir. Não, o que é que eu faço com esta vontade? Não é? Porque eu acho que essa vontade, eu acho que ela é muito natural, de um pai ou de uma mãe. Sim, claro, mas é mais a questão se agimos em relação a isso ou não. Sim, e se fazemos a partir de um sítio de consciência e de conceber as várias possibilidades e a consequência das possibilidades, que é o que é que vai acontecer se eu salvar sempre o meu filho neste tipo de situação, não é? No futuro, quando eu não estiver lá. Não é? Porque eu também não quero estar sempre lá. Eu também quero ter a minha vida, para além de salvador de jovens. Sim. Bom, acho que esta conversa é bem interessante e embora nós nos tenhamos acabado por focar muito nas questões da parentalidade, acho que vai mais longe do que isto. Claro. Porque às vezes há relações entre adultos onde há um que está sempre a salvar o outro dos desconfortos. Não é? A acomodar e depois isto quase sempre dá asneira, mais cedo ou mais tarde. Mas isso se calhar já é tema para outro episódio. Acho que sim. Bom. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida